Então, hoje, amados irmãos e amadas irmãs, nós daremos continuidade ao tema que constitui o fio central de nossos pontos de fé. Continuando a abordagem daquilo que chamei de amarras, faixas e âncoras. Prosseguiremos, então, nossa conversa sobre o arrependimento, apresentando-lhes a parte 2 deste ponto, que, para mim, é denso e crucial, verdadeiramente mandatório para a salvação. Não consigo ver de outra forma. Mais uma vez, quero preparar vocês para que nós temos bastante conteúdo ainda pela frente para perpassar. Então, com o escopo de prevenir eventuais fadigas, sobrecargas, eu já solicitei ao irmão Cronarca, repito agora, a gentileza de ficar atento e informar-nos quando completarmos 1 hora, se lá chegarmos, para podermos agilizar o encerramento da preleção. Eu tinha pedido também ao irmão Cronarca a providência de marcar onde paramos na Santa Convocação anterior. Acredito que minha memória esteja funcionando. Até onde me recordo, nós chegamos até ao exame de uma questão aparentemente trivial e incontroversa, apenas na aparência. A questão da água que um ímpio e um justo oferecem a uma pessoa necessitada. Então, a pergunta que se faz é simples. O ímpio deu um copo de água a uma pessoa carente. O justo também o fez. Quem fez o bem? É óbvio, dirão vocês, ambos. Ambos fizeram o bem. Ok. Mas quem realizou uma boa obra perante Deus? A boa ação de dar um copo de água a um semelhante é uma boa obra em si mesma? A resposta não é tão óbvia. O ímpio, nesse exemplo, estou apenas recapitulando o que já foi falado para a gente poder prosseguir, não realizou uma boa obra, mas, em verdade, apenas uma boa ação, que é algo bom, sem dúvida nenhuma, é um bem. O justo, por sua vez, além de praticar uma boa ação, ou seja, de praticar o bem, realizou também uma boa obra. Por quê? Como está escrito em João 3:21, a boa obra perante Deus não está relacionada às ações dos homens, porque são realizadas em Deus. Vamos ler o que diz João no capítulo 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O ímpio, então, não fez nesse exemplo aí, e em todos os outros exemplos que nós pudermos citar, expandir, não fez e não faz uma boa obra, porque não está em Deus, por meio do Machia. Por outro lado, nós que cremos no Machia da maneira correta, como dele diz a Escritura, produz uma boa obra, visto que esse justo, e nós buscamos ser um deles, está em Deus e Deus nele, ou seja, Deus em nós. Então, o que diferencia nesse exemplo a ação do justo e do ímpio? A água é a mesma. A pessoa carente
é a mesma. Portanto, nenhum desses elementos serve para discernir as ações praticadas. E é importante lembrarmos que as ações dos ímpios podem ser boas ou más. Quando um ímpio pratica boas ações, as suas obras são boas. Sim, ele praticou o bem, mas isso não facilita sua salvação. De modo que, quando um de nós, crentes, fazemos uma má ação, não perdemos, isso nós vamos ver mais na frente em detalhes, obrigatoriamente, a salvação em Deus. Porque vai haver um tribunal específico para julgamento de obras, tanto para crentes quanto para ímpios. E haverá recompensas, conforme as obras, no tribunal do trono branco. E a tendência do ímpio é permanecer condenado. Nós não sabemos, mas a tendência é permanecer condenado. E aqueles que seguiram, andaram como o Senhor Jesus andou, têm a tendência em obterem a absolvição, se forem a julgamento. Por que existe essa diferença? A Bíblia demonstra que as boas obras somente são possíveis quando feitas em Deus. Quando eu já li anteriormente aí a passagem contida em João 3:21. Mas vamos ler uma outra passagem alusiva a essa questão. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Hamashiach, para as obras boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso está em Efésios 2:10. Se me lembro bem, isso foi falado na Santa Convocação passada. Então, nós sabemos que a nova criatura é uma nova criação de Deus, é uma feitura de Deus. Ou seja, essa regeneração é resultado de uma nova criação de Deus por meio do Senhor Jesus Hamashiach, o que possibilita a nós, novos homens, aqui a palavra homem está sendo utilizada no sentido genérico de humanidade, praticar boas obras. Porque essas obras, essas boas obras, foram preparadas pela onisciência de Deus de antemão, desde que o plano de redenção perfeito e nova criação foi concebido, ou seja, na sempiternidade. As nossas ações, quer dizer, as ações dos homens, nem sempre são classificadas como sendo más. Muitos homens, provavelmente vocês conheçam, no ciclo de relacionamento ou ao longo da vida, pessoas que procuram viver de modo justo, de modo piedoso, adotando, por exemplo, filosofias de vida, de regramento, de prestatividade, seguindo a sua consciência, eventualmente até praticando uma religião, mas não praticam boas obras. Boa ação, estou batendo nessa tecla, isso é muito importante, difere de boas obras. A boa obra só é realizável em Deus. Já a boa ação é pertinente à filosofia, à religião, à própria consciência individual. Nosso Senhor Jesus foi bem específico ao falar com Nicodemos. Isso está em João 3:19-21, falando sobre a condenação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más.
porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o Senhor Jesus Hamashia demonstrou de maneira cristalina que a condenação dos homens decorre do fato de ele, Machia, ter vindo ao mundo para salvá-los. E eles, na sua grande, imensa maioria, preferiram as trevas à luz. Ou seja, os homens estavam mais apegados à condição em que estavam, trevosas, do que à oferta de salvação feita pelo Senhor Jesus Hamashia. No caso, a luz verdadeira. Os fariseus e os escribas, naquela época, por praticarem algumas boas ações, entendiam que praticavam boas obras, mas, na verdade, suas obras eram essencialmente más. Mas por que será isso? Por que as obras deles devem ser entendidas como más, mesmo no decurso de uma boa ação? Porque não eram feitas em Deus. Para executarem boas obras, os fariseus e os escribas, a gente está citando fariseus e escribas apenas como exemplo, precisavam nascer de novo. E aí sim, nascendo de novo no Mashiach, produziriam boas obras. Se as obras deles fossem feitas em Deus, não realizariam as obras do diabo. Pelo contrário, eles creriam no Senhor Jesus Hamashia, que foi enviado justamente para desfazer as obras satânicas que imperavam e continuam imperando no mundo. Nós sabemos, sim, que aquele que faz o mal odeia o Mashiach e não vem para ele, não aceita o convite de salvação, pois sabem que suas obras não são aceitas por ele. Quem é que faz o mal, afinal de contas? Todos aqueles que nascem segundo a carne, da vontade do homem e da vontade do sangue, ou seja, os que descendem de Adão. E isso não é palavra minha, isso está registrado em João 1, versos 12 e 13. Seria bom depois conferirem. Em decorrência dessa realidade, essa triste realidade, para a maioria das pessoas, o apóstolo Paulo cita alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 14, no verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ele coloca lá na sua epístola aos Romanos. Então, diante desses versos, nós não podemos confundir fazer o bem com boas ações, com boas obras. Os escribas e os fariseus, sempre citados como exemplo, porque eles eram considerados guardiães da lei, então deveriam ser os realizadores exemplares das obras. Então, eles procuravam cumprir a lei em vários aspectos, mas vamos ver o que, na realidade, eles faziam. Recorrendo primeiro a Lucas, no seu capítulo 18, versos 19 a 21. Aquele episódio em que o jovem rico cumpria a lei em todos os aspectos, mas não estava fazendo boas obras. Ou seja, não estava fazendo o bem
da melhor maneira perante Deus. O Senhor Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. Dessa mesma forma, os fariseus também procuravam cumprir a lei e chegavam ao cúmulo de dizimarem coisas simples, como hortelã, cominho e outros temperos que tais. As ações que esses escribas e fariseus apresentavam perante os homens faziam, na aparência, com que fossem considerados justos, com um punhado de aspas, como está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 23, verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles, inclusive, chegavam ao requinte. Estou falando requinte, não que isso não deva ser feito, do ponto de vista de higiene e de prevenção de doença, mas em termos espirituais mais elevados. Eles lavavam o exterior do copo e do prato. Então, em Mateus 23, 24, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, a aparência exterior de um desses homens era impressionante. Suas ações pareciam impecáveis, porém, eles não faziam boas obras. Aquele bem era um bem não visto da maneira adequada, pertinente pelo Altíssimo Deus. Todos eles, de igual modo, desviaram-se e tornaram-se inúteis. Então, nós podemos, nesse momento aqui, compreender figuras e parábolas utilizadas pelo Senhor Jesus. Como está anotado em Mateus 23, 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem, o Senhor Jesus falando dos escribas e dos fariseus, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Por que o Senhor Jesus disse aos seus ouvintes que podiam fazer o que os fariseus lhes diziam? Porque quando falavam da lei e dos profetas, os fariseus estavam fazendo referência ao Mashiach. Mas, quanto ao principal, a crerem no Senhor Jesus HaMashiach, a obra de Deus por excelência, eles não executavam. E foi aí que o Senhor Jesus respondeu e disse a eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então não adianta ficar citando profecia, ficar ensinando a Escritura. É preciso fazer o principal. E o principal aí está: crer naquele que Deus enviou, o Senhor Jesus HaMashiach. Ou seja, os aspectos externos da lei eram rigorosamente observados e eram pesadíssimos, inclusive. Mas quanto à justiça, a misericórdia e a fé, eles eram absolutamente negligentes. Negligenciavam a fé, pelo qual o homem agrada a Deus. Negligenciavam a misericórdia, considerando que Deus enviou seu Filho ao mundo. Olha que ato de misericórdia
inatingível por nós. Negligenciavam a justiça, pois o Machia é a justiça nossa. E estabeleceram uma justiça própria, segundo a concepção humana. Total absurdo. Então, por valorizarem os aspectos externos da religião, o exemplo típico é este de lavar o exterior do copo e do prato, aqueles doutores e guardiães da lei acabaram rejeitando o Machia. Ou seja, o único aquele que tem o poder real de lavar o nosso interior, que é o que precisa ser lavado. Então, as obras que esses fariseus e escribas produziam não podiam ocultar a sua nudez. E por isso, e por várias outras razões, mas por isso o Senhor Jesus chama-os de serpentes, raça de víboras. O profeta Isaías 59, versos 5 e 6, também faz referência a víboras e obras. Eu vou citar essa passagem aqui porque ela é muito poderosa. Isaías 59, versos 5 e 6. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com suas obras. Suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Ou seja, já na sua época, o profeta Isaías apontou a condição de pecado do povo de Israel, comparando aquele povo a víboras. O alimento que produzem, ou seja, os ovos, traz morte. E as suas obras não podiam cobrir a nudez, ou seja, justificar o homem perante Deus, pois eram verdadeiros trapos de imundície. João, o Batista, bradou, e isso está registrado em Mateus 3,7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E o próprio Senhor Jesus Hamashia complementou em Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do lago de fogo do Guerrinom? É certo, sim. Aí vocês vão dizer, mas as mãos de Deus não querem recolher-nos para perto de si? Sim, as mãos de Deus estão estendidas para salvar o homem. O próprio profeta Isaías pronunciou isso. Mas os fariseus e escribas queriam cobrir-se com suas obras de iniquidade e rejeitaram a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? O próprio Machia que lá estava, como pronunciado pelo profeta Isaías. Isaías está muito presente aqui nessa nossa conversa. Então, Isaías, no seu capítulo 57, 12, ele fala: eu publicarei tua justiça e tuas obras, que não te aproveitarão. Ou seja, o Senhor Jesus foi lá, mas não foi aproveitado. Muito pelo contrário, foi rejeitado. E o Senhor Jesus dá também uma receita eficaz para que esses fariseus e escribas, que aqui no caso a gente está repetindo a exaustão, porque eles tipificam a impiedade, para que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. Lá em Mateus 23, 26. Então, o que diz o Senhor Jesus? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Só aí fica claro para nós, só através da lavação regeneradora, só possível com a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Hamashia,
que representa o poder de Deus para todo aquele que nele crê, é que se torna possível limpar o nosso interior. Não é a religião, não é a filosofia, não é a ciência, não é conhecimento, não é moral, não é o caráter que limpa o interior do homem. É o sangue do Senhor Jesus Hamashia. Só ele é capaz de nos purificar de toda mancha, de todo o pecado. E assim, com ele, através dele, ficamos limpos no interior e no exterior. Vocês se lembram, com muita clareza, daquela passagem em João 13:10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Claro, mas não todos. Quando vocês se lembram, lá na cerimônia, naquele momento sublime do lava-pés, aquela lição profunda que o Senhor Jesus transmitiu, não só para os apóstolos, mas para toda a humanidade em todos os tempos, quando Pedro se recusou a ter os pés lavados. Então, o Senhor Jesus aqui foi enfático. Eles não necessitavam, eles estavam limpos, mas não os pés, porque os pés são utilizados para a caminhada pelo mundo e se sujam. Então, quando a gente é limpo no nosso interior por meio da lavagem regeneradora da palavra de Deus, todo o resto se limpa. Então, nesse momento, essa pessoa lavada deixa de praticar más obras e passa a produzir boas obras em Deus. Vamos conferir, que é muito oportuno nesse momento aqui, o que disse Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 21 e 23. Eu vou ler aqui. Só um momento, por favor. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 21 a 23. E por ele credes em Deus. Esse ele é o Senhor Jesus Hamashia. Credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, para que vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Vamos voltar aqui, por alguns momentos, à atuação do Batista profeta João. João, ao escutar que os seus batizados que eu digo assim, as suas pessoas batizadas, né, permaneciam atreladas à concepção errônea de que eram salvos por serem descendentes de Abraão, protestava dizendo: e não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. O povo de Israel, vocês se lembram, evocava diuturnamente a paternidade divina por meio da descendência de Abraão, como se a hereditariedade, a herança, fosse suficiente e de nada mais eles necessitassem para a salvação. Então, no conceito deles, expresso lá pelos fariseus e saduceus, doutores e guardiães da lei, ser filho de Abraão era a mesma coisa que ser filho de Deus. Mas João, o Batista, demonstrava que os filhos de Deus são gerados em poder e não por meio da descendência humana. Dizia João: digo-vos, falando com esses saduceus e fariseus, que destas pedras, olha que imagem poderosa, Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Ou seja, pelo seu poder infinito, Deus tem as condições suficientes de fazer surgir filhos para si, até de pedras, se ele assim o desejar. Então, o apóstolo João demonstrou com toda clareza, com toda veemência, que os filhos de Deus são criados em poder. Mas, aí ele explica, a todos que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que tiveram a mesma fé que o crente Abraão e não o mesmo sangue dele, o sangue que foi transmitido ao longo dos séculos. Então, nós podemos fazer aqui uma releitura do ministério de João, o Batista, sobre o arrependimento, que é o tema central da nossa conversa aqui. Então, repetindo, muitos que vinham ao batismo de João estavam conscientes, sim, de serem pecadores e eram por ele batizados. Mas quando João constatou que, principalmente escribas e fariseus, que vieram ao batismo, foram batizados, mas não haviam mudado suas concepções acerca de suas condições e da necessidade de salvação, João protestava, desmascarando a intenção e a condição dessas pessoas. Ou seja, mesmo batizados, a doutrina deles continha e persistia contendo o veneno da serpente do Éden. Por isso, foram chamadas raça de víboras. Eles seguiam uma doutrina arrogante, produto de uma mente carnal, banalizada, mundanizada. Eles deviam deixar esse conceito, simplesmente descartá-lo, o conceito de serem salvos pelo simples fato de descenderem de Abraão. Ou seja, eles deveriam deixar de confiar na carne e na exterioridade da lei. Deveriam esvaziar-se da ideia de que a circuncisão os tornava melhores e mais aceitáveis a Deus. Ou seja, o exterior, precisavam, na verdade, reconhecer, sim, que eram tão pecadores quanto todos os outros homens. E, principalmente, deveriam aceitar aquele que viria após João o Batista. Então, se esses ouvintes do Batista não sentissem as suas misérias e continuassem em seus caminhos torpes, haveriam de ser cortados, como foram, por não produzirem bons frutos. Então, aquele, amados irmãos e amadas irmãs, era um momento mais que propício de os ouvintes de João o Batista mudarem o seu posicionamento existencial e passarem a produzir os frutos do arrependimento. Vamos lembrar que, só para abrir um parêntese aqui, quando o Senhor Jesus ficou sabendo que João o Batista estava preso, o Machia deixou a cidade de Nazaré e foi morar em Cafarnaum e passou a pregar. Isso está registrado em Mateus 4,17. O Senhor Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse era o bordão bradado pelo Batista João. E o Senhor Jesus também passou a pregar. Por que ele apregoou isso? Porque ele próprio fez isso. Porque os gentios também precisavam ter o seu caminho aplainado, preparado. Quando o Senhor Jesus passou a anunciar o evangelho aos gentios, ele estava cumprindo uma profecia, talvez até mais de uma,
mas estou me recordando aqui do que foi predito por Isaías, que está lá no capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Isto porque não há luz neles. Então, nosso Senhor Jesus Hamashia é a luz de Deus enviada ao mundo. E ele tem o propósito de dar vida àqueles que estão mortos. Uma evidência clara de que o homem que nele crê está na luz verdadeira, porque o nosso Senhor Jesus Hamashia é a manifestação do reino dos céus na terra. Ouçamos o Senhor Jesus em Mateus 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Os demônios são derrotados, são expurgados. Ele manifestou isso com toda clareza. Então, somente após o arrependimento verdadeiro, que nós estamos delineando aqui ao longo dessa conversa, conseguimos entender que o Senhor Jesus Hamashia é a única maneira de chegarmos a Deus. A concepção antiga de salvação é descartada e o Mashiach deve ser aceito como único e suficiente, além de definitivo, Salvador real. Enquanto os judeus, quer dizer, na verdade não eram só os judeus, mas os israelitas, alardeavam que eram filhos de Deus pela descendência de Abraão, o que o apóstolo Paulo declarou lá na carta aos Efésios? Vamos pegar aqui. Um momento, por favor. Efésios 4, versos 17, 18. E digo isto, e testifico no Senhor Jesus Hamashia, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida que há em Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Então, vamos recordar aqui o seguinte: todos, sejam israelitas ou gentios, todos foram condenados em Adão, destituídos da glória de Deus e privados da sua presença. Todos nós sabemos disso. Enquanto os judeus se apegavam arraigadamente à descendência abraâmica e à circuncisão, os gentios, do seu lado, se aferravam à sua consciência e a uma lei interna na tentativa de aproximarem-se de Deus, como se isso fosse suficiente e se isso resultasse. Bom, quando tudo parecia perdido, e perdido estava, o caminho se apresentou. Para percorrê-lo, todos, então, israelitas e gentios, devem deixar de lado seus conceitos e concepções e precisam aceitar a doutrina do Senhor Jesus Hamashia. Então, aqueles que se arrependem precisam crer no Evangelho. Vamos ouvir, aliás, o que Paulo fala do arrependimento. Vamos pegar aqui Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Gente, esse texto aí insta os gentios a que pratiquem obras ou que tenham um comportamento digno, visto que passaram a professar que se arrependeram de seus conceitos. Então, aqui é utilizada
a palavra arrependimento em lugar da palavra mensagem. Em Atos, um pouquinho na frente aí, em Atos, na frente não, é atrás, aliás, em Atos 2, 38 e 39, Pedro usa o vocábulo arrependimento no intuito de demonstrar o que haveria de ser alcançado. E o que seria isso? A remissão dos pecados. É pouco ou é o que nós buscamos? Então, vamos ouvir, aliás, o que Pedro disse. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Hamashiach, para perdão dos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Iá chamar. É claro que não está escrito Iá lá, está escrito Senhor, mas eu que estou colocando aqui o nome sagrado de Deus. Em Lucas 24, 47, é sempre bom nós rememorarmos, o Senhor Jesus Hamashia comissionou os seus discípulos a que apregoassem mudança de concepção para que os homens pudessem receber a remissão dos pecados. Mas, que fique claro, em momento algum, o arrependimento reclamado o tempo todo aí como condição indispensável, sine qua non, para a remissão dos pecados, esse arrependimento em nenhum momento faz referência ao comportamento, à moral, à ética, a concepções, posturas. Não. Em momento algum, esse arrependimento verdadeiro vem atrelado à religiosidade, legalidade, formalismo, sacrifício, oração, etc. Por quê? Porque o arrependimento visa exatamente a combater esses conceitos. Isso é poderoso, isso é muito importante. Então, prestemos atenção. Muitas vezes, essas concepções que listei aqui perseguem aqueles, inclusive aqueles que, como nós, já se achegaram a Deus. E sobre essas considerações, o escritor aos Hebreus, que até hoje nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu, se expressa da seguinte forma, em Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Opa! O que está sendo colocado para nós aqui? Esse verso nos concita a chegarmos a Deus, ou seja, não deveríamos temer estar na presença de Deus, uma vez que já temos um coração verdadeiramente purificado, preparado para comungar com Ele. Isso também é dito lá atrás, em Salmo 51, verso 10. Olha que pedido maravilhoso o salmista faz ao sempiterno Iá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E assim, nós aprendemos que somente podem aproximar-se de Deus aqueles que estão de posse de um verdadeiro coração. Que coração é esse? Adquirido na regeneração. Como? Como isso é possível? Quando nos encontramos de verdade com o Senhor Jesus Hamashia e nos tornamos seu corpo. E assim adquirimos uma nova natureza. Devemos crer
na promessa que Deus fez àqueles que se tornaram seus filhos. A certeza de fé nos faz comparecer perante o trono da graça, trazendo, portando um coração purificado. Aquela ideia que antes tínhamos no pecado, ou seja, de que não poderíamos entrar no Santo dos Santos, já não existe mais, diante da certeza de fé. Por quê? O sangue do Senhor Jesus Hamashia nos purificou de todas as transgressões. Desse modo, amados irmãos e amadas irmãs, não podemos permitir que a má consciência nos afaste do Deus vivo, em cuja presença devemos estar com o nosso coração livre de impureza, certos de que já fomos limpos por sua palavra. Vou repetir, já fomos limpos por sua palavra e não por nós mesmos. As concepções oriundas do pecado devem ser descartadas, desconsideradas, cremadas. Por quê? Como crentes genuínos, nós somos nascidos de novo. E assim sendo, as coisas velhas já passaram. Na primeira aliança, vamos lembrar aqui, as pessoas jamais seriam purificadas dos seus pecados, visto que é impossível que o sangue de animais remova pecados. Se o escritor, de novo, esse escritor aí ainda desconhecido, pode ser que um dia venhamos a descobrir quem de fato redigiu a carta aos Hebreus, mas se esse escritor da carta aos Hebreus alerta os judaizantes da impossibilidade da lei, é porque a graça no Machia supre o que a lei não podia prover. Então, hoje, no Machia, somos purificados uma única e definitiva vez. E não possuímos mais, pelo menos não devemos possuir mais, consciência de pecado. E assim a gente pode dizer, como Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, logo no capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Hamashia veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha como Paulo termina esse verso, dos quais eu sou o principal. Olha que declaração maravilhosa de humanidade, de fé e com todo o arrependimento embutido aí. Então, dentre os pecadores salvos, Paulo se apresenta como principal. E nós também podemos dizer, ou seja, ele era pecador, nós também éramos. Mas, assim como Paulo, nós assumimos hoje a condição de sermos salvos, que também podemos e devemos avocar. Por quê? Lá em Hebreus 10, versos 11 e 12, está escrito que o nosso Senhor Jesus Hamashia, ao oferecer um único e perfeito sacrifício pelos pecados, a seguir, ascendeu aos céus, sentou-se à destra de Deus, o que significa que sua imolação removeu todo o pecado, algo que era absolutamente impossível à lei. Dessa maneira, como seguidores fiéis e inarredáveis do Senhor Jesus Hamashia, não somos mais servos do pecado e tornamos-nos livres também da má consciência que antes nos acusava de pecado. Sabemos que Deus jamais se lembrará dos pecados que ele cancelou. E por sermos ou termos sido redimidos, deixamos de ser pecadores.
Amantíssimo irmão Cronaca, levantaste a mão? Falta 10 minutos, irmão Eduardo. Muito obrigado, irmão. Eu estava no entusiasmo aqui e acabei demorando um pouquinho para responder ao seu levantamento de mão. Mas eu estava dizendo que Deus, ele próprio disse, não se lembrará dos nossos pecados, que foram cancelados. Então, qual é a nossa obrigação? Fomos redimidos, então deixemos de ser pecadores. Na verdade, nós deixamos de ser, mas devemos continuar sendo não pecadores. Por quê? Porque se mesmo após crermos no Machia, ainda permanecêssemos pecadores, o que estaríamos dizendo a respeito do Senhor Jesus? Ele estaria sendo tipificado em nós como ministro do pecado. E não mais haveria como oferecer um sacrifício pelos pecados. Então, diante dessa verdade, o que o escritor aos Hebreus solicita? Que nós oremos por ele, visto que ele próprio confiava ter uma boa consciência em que, em tudo, queria portar-se de modo honesto. Mas, vamos lembrar que não é o portar-se honestamente, de modo ético, de modo aparentemente correto, que conduz o homem a Deus. Porque nós só chegamos a Deus por intermédio do Senhor Jesus Hamashia. Então, estamos agora caminhando para o final desse setor, dessa parte do estudo. Vamos lembrar que o arrependimento apregoado pelo Batista João e pelo próprio Senhor Jesus Hamashia não se baseia no comportamento das pessoas. João não repreendia fariseus e saduceus por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Antes, a admoestação que João fazia tem por base a proximidade do reino dos céus. E o que significa isso? A presença do Senhor Jesus Hamashia entre os homens. Gente, eu não consigo imaginar a honra, a glória, a sublimidade que foi entregue a essas pessoas naquela época. Conviver diretamente com o Filho de Deus, com o procurador plenipotenciário do sempiterno Iá. E olha que ele, o Senhor Jesus, concitou reiteradamente, com toda a paciência, as pessoas a que se arrependessem. Mas, em momento algum, o arrependimento mencionado por ele, assim como o que João anteriormente havia citado, tem relação com a nossa conduta. A mensagem de nosso Senhor Jesus Hamashia é demonstrada de maneira completa nas palavras que eu já falei aqui, mas vou repetir, pela contundência delas, pelo evangelista Mateus, no capítulo 12, verso 28. Disse o Senhor Jesus: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Isto é, os ouvintes deveriam arrepender-se porque ele estava entre os homens, o Machia prometido, prenunciado desde o primeiro verso da Escritura. Na primeira palavra da Escritura, o Senhor Jesus foi prometido. Então, deveriam estar convictos e decididos a deixar seus conceitos de lado e crer no Evangelho. Não importa quem é o pai, se é Abraão ou Joaquim, é mandatório crer no Senhor Jesus Hamashia, para que se receba o poder de serem feitos, de sermos feitos, podemos dizer assim também, filhos de Deus, filhos verdadeiros de Deus, embora adotivos, mas verdadeiros de Deus.
Então, agora, eu termino esse estudo, essa parte do estudo, com uma frase peremptória e definitiva do próprio Senhor Jesus Hamashia, nosso Senhor e Salvador, que está em Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. 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 Terminamos? Perguntarão vocês. Não. Na verdade, amados irmãos e amadas irmãs, apenas começamos a entender o que é arrependimento. Na próxima Santa Convocação, se o Sempiterno Iá assim o permitir, nós estudaremos características mandatórias do verdadeiro arrependimento.